específico, Jesus ele convida a gente a ter uma experiência individual com ele, única e individual, né? Então, por isso que não vai ter certo e errado, não vai ter uma coisa, porque conforme a gente vai escutando, é o Cristo que está escutando em nós, né? Então, na semana passada ele falou isso. Se o ego não pode aprender e o espírito não precisa aprender, para quem é o curso? É para o Cristo. O Cristo é em nós. Nós somos o Cristo. Então, assim, a gente, durante muito tempo na nossa vida, a gente acaba cristalizando esse Cristo, deixando ele congelado, né? E agora, essas palavras, elas vão ser como um fogo. Vou dar um exemplo aqui. É um fogo que vai começar a derreter todo esse gelo, todo esse cristal que a gente colocou, vai começar a movimentar o Cristo em nós, né? Então, você vai ver que ele é vivo, por isso que não tem necessidade de tentar entender, porque ele vai interpretar, ele vai trazer para nós, né? Ele vai começar a se movimentar e a trabalhar na nossa vida. Então, daqui a pouco, não vai ser mais o Januário que vai estar aqui, vai ser o Cristo. Você vai perceber que não é mais você, é o Cristo, né? Porque vai ser o convite aqui é a gente fazer essa fusão com Cristo, ou centelha divina, ou como a gente quiser chamar, Espírito Santo, aí é o símbolo que a gente quiser usar, não tem problema, mas vai ser feita essa fusão. Essa chama, no caso, é o Espírito Santo? Isso. É porque é o mesmo, né? A divindade em nós muda o nome, porque a gente aqui, a palavra são símbolos de palavras, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É sempre o mesmo. Espírito Santo, Filho de Deus, o Cristo, né? Entendi o Centelha conceito. divina. É a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. Então, vamos lá, meu amor, se você puder, quiser e sentir de fechar os olhos. Respira profunda e lentamente. E como se a mente tivesse devolvido ao espírito, vamos focar no nosso coração. E respira nesse coração. Observa que não tem nenhuma ameaça em estar com você. Apenas sente. Isso. Antigamente a gente compartilhava a tela do texto, mas agora a gente está realmente se disponibilizando a escutar. O máximo que você puder ficar aqui inteiro recebendo esse convite é muito proveitoso. Então vamos lá. Semana passada a gente parou no prelúdio, no P26, e eu vou reler o P26 aqui. P26. Falemos por um momento da família de Deus em termos da família do homem ou, em resumo, em termos que reconhecerás na família do homem. Existem muitas famílias, mas todas são chamadas de uma família, a família do homem. É chamada de uma espécie, a espécie humana. Dentro dessa família do homem, existem famílias individuais, e entre elas, aquela que chamas de tua família. Uma família tem muitos membros, mas é chamada de uma família. Todos os seus membros descendem dos mesmos ancestrais, da mesma linha de sangue. Dentro da linha de sangue estão os genes que carregam traços de predisposições particulares. Uma criança de uma família pode se parecer com a criança de um parente distante ou com um parente que viveu e morreu há muitos anos.
Não vês nada de estranho ou fora do lugar nisso. Essa é a natureza da família, tal como tu compreendes família. E, além da natureza física das famílias, das linhas de sangue dos ancestrais, o que a mantém unida é comum é o amor. A família é, de fato, o único lugar onde o amor incondicional é visto como aceitável. Assim, não importa quão boa uma criança é percebida ou quão má outra criança é percebida, o amor dos pais pela criança é o mesmo. Um filho ou filha não faz por merecer o amor que lhe é dado, e isso também é visto como aceitável e até mesmo certo. Obviamente, a natureza de Deus é diferente da natureza do homem. Deus não tem forma física e não produz descendência física. Entretanto, Deus tem um filho, uma criança, uma descendência, que deve existir em alguma forma semelhante ao Pai. Dentro da história da raça humana, há uma história sobre a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, se tornou homem, morreu e ressuscitou para continuar vivendo em alguma forma diferente da forma de um homem. Aqueles que acreditam na história aceitaram que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer, enquanto caminhou sobre a terra, e depois que morreu e ressuscitou. Seja esta a tua crença ou não, ela se aproxima da verdade de uma maneira que podes compreender. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser o Filho de Deus. Assim como existe uma parte de ti que acredita que tu não és digno e que foras feito para sofrer e lutar, existe outra parte em ti que sabe que isso não é verdade. Recorre à memória e lembrarás que sabes desde a mais tenra idade que a vida não é o que está destinado a ser, que tu não és o que está destinado a ser. A parte de ti que se enfurece diante da injustiça, da dor e do horror, o faz de um lugar que não aceita e nunca aceitará que as coisas são o que são destinadas a ser, tanto para ti quanto para aqueles que caminham sobre este mundo contigo. Entretanto, tua história, na qual tanto acreditas, te dirá que o mundo sempre foi assim e que não se pode escapar dele. Em tal mundo, a questão não deveria ser por que tantos tiram a própria vida, mas por que tão poucos o fazem. Existem muitas formas de dor e de horror, desde doenças físicas à tortura ou à perda do amor. E no meio desses muitos acontecimentos ameaçadores está a vida igualmente angustiante dos que não têm propósito, para quem as horas parecem não ter fim no trabalho, que é o custo de sua sobrevivência aqui. Mesmo aqueles que estudaram muito e aprenderam bem as lições do curso, deixam seu aprendizado e ensinamentos de lado e sem uso, enquanto ganham a vida, até que a poeira se acumulou sobre o curso, o obscureça de sua visão. Esse é o custo de regressar quando o céu deveria ser alcançado. O custo de continuar acreditando nas leis do mundo que governam a sobrevivência do corpo. Esse é o caminho daqueles que sabem que não é assim que as coisas deveriam ser. E então duvidam do seu conhecimento. Clamam que sempre tem sido assim. Lamentam-se por ver apenas um mundo real, enquanto o céu espera apenas um pouco além da sua disposição para prosseguir. Tu és a criação semelhante a teu pai e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças crescem em teu mundo real e deixam suas famílias, se separam de suas famílias para começarem suas próprias vidas, assim também
fizeste como parte da família de Deus. Na família humana, a separação e independência que vem com a idade são vistas como a maneira que as coisas deveriam ser. E, entretanto, retornar à família de origem também é visto como natural. Os filhos se vão por um tempo, ansiosos por estabelecer sua independência, apenas para retornar depois. O retorno é um símbolo de maturidade, aceitação e, frequentemente, de perdão. O que significa acreditar em Deus? Reconheces que não podes conhecer a Deus da mesma maneira como conheces um outro ser humano, mas ainda assim segues em busca deste tipo de conhecimento, mesmo com outro ser humano. Saber o que ele representa, qual é sua verdade e que regras obedece, como pensa e como o que pensa se alinha com o que faz. É a essência de conhecê-lo. Deus te deu o verbo para conhecê-lo através dele. Deus te deu o verbo feito carne como um exemplo segundo o qual viver, o exemplo de um Deus vivente. O que mais é necessário? Buscas a forma quando já tens o conteúdo. Isso faz algum sentido? Lês o que autores escrevem e sentes que conheces não apenas seus personagens, como também os próprios autores. Entretanto, quando te encontras face a face com um autor, raramente consegues ver nele o que viste em seus escritos. Quando te encontras face a face com um autor, vês sua forma. Quando lês suas palavras, vês seu conteúdo. Quando deixas de ver com os olhos do ego, deixas de ver forma e deixas de buscá-la. Começas a ver conteúdo. Até aqui, tudo bem? Beleza. Conteúdo é tudo que tens de Deus. Não há forma a ser vista. Entretanto, no conteúdo, a forma é revelada. Isso é ver de verdade. Pois o conteúdo é tudo e a forma é nada. O conteúdo de Deus é amor. Jesus encarnou Deus ao encarnar o amor. Ele veio para reverter a maneira como que se pensava em Deus, para pôr um fim à visão de Deus em termos humanos de vingança, punição e julgamento. Jesus fez isso não apenas ao encarnar Deus em forma humana, mas também ao dar uma imagem verdadeira e não falsa do poder. Antes da chegada do Verbo feito carne, a encarnação, a única ideia que a humanidade podia fazer de um ser todo-poderoso era a de um ser cujo poder se assemelhava ao poder dos poderosos entre eles. Jesus enfrentou aqueles que detinham esse tipo de poder, de tal maneira que foi morto. Mas Jesus não advogava em favor de um povo impotente. Jesus ensinou o poder verdadeiro, o poder do amor, um poder demonstrado por meio da ressurreição. Jesus, unido ao Cristo em ti, é aquele que pode ensinar-te quem tu és e como viver como quem tu és em um mundo novo. Ele pode abrir o céu para ti e levar-te através de suas portas para que lá finalmente troques este mundo pelo teu lar verdadeiro. No entanto, não é o teu corpo que passarás pelas portas do céu, nem teus olhos do corpo que verão o novo mundo que contemplarás e levarás contigo.
Ver um mundo físico de dimensão, forma e metas semelhantes às do velho e esperar transportá-lo de um lugar para o outro seria ilusório. O novo mundo não tem relação com a forma, mas com o conteúdo. Um conteúdo que é tão transferível quanto as palavras de um autor sobre uma página. Quantos não viajariam para o céu se pudessem tomar um ônibus e serem transportados até lá? Entretanto, cada um de vós possuis interiormente o poder de alcançar o céu. Conhecer teu ser como quem realmente és é a única coisa que te permitirá deixar de ter medo do teu poder. Jesus aceitou seu poder e assim trouxe à terra o poder do céu. É isso que Cristo em ti pode ensinar-te a fazer. Isso é a mente milagrosa. Isso é amor. Isso é unicidade. O Cristo em ti ensina apenas no sentido de transmitir um conhecimento que já tens e ao que novamente tens acesso, conforme te unes a teu próprio ser real. Uma vez que isso é realizado, tu és realizado, porque estás completo. No entanto, se tua união com Cristo é o cumprimento e a culminação de todas as lições, quem é esse que provê as lições? Jesus. O Cristo em ti é a tua identidade compartilhada. Essa identidade compartilhada tornou Jesus um com Cristo. Os dois nomes significam a mesma coisa, assim como a unicidade é o que sempre foi compartilhado e sempre será. Tu és eternamente um com Cristo. A única maneira em que podes identificar Jesus diferentemente é relacionando-o ao Jesus que foi um homem, o Jesus que existiu na história. Essa é a mesma maneira como és capaz de ver a ti mesmo, como um homem ou uma mulher, como um ser que existe em um momento particular da história. Essa natureza unidimensional, ou na melhor hipótese, tridimensional de tua visão, é a natureza do problema. Se não podes ver a ti mesmo como algo diferente de um homem ou uma mulher que vive em um lugar particular, em um momento particular, não podes ver teu ser. Por isso, Jesus vem de novo a ti, de uma maneira que possas aceitar, para levar-te além daquilo que aceitas até o que é verdade. Dizer a alguém, mesmo a uma criança pequena, que uma lagarta se torna uma borboleta é aparentemente inacreditável. Isso não faz com que seja menos verdadeiro. A borboleta, ainda que alguns percebam como um ser mais agradável de se contemplar, ainda é o mesmo ser que a lagarta. A lagarta não deixou de existir, simplesmente se transformou no que sempre foi. Portanto, pareceria que a borboleta é tanto borboleta como lagarta. Duas coisas separadas que se tornam uma só. Mas muito ciente do fato de que, se não pudesses ver a transformação ocorrendo com os teus próprios olhos, não acreditarias que duas criaturas aparentemente tão díspares eram a mesma. Se alguém te contasse essa história de transformação sem que pudesse dar-te uma prova que pudesses ver, seria acusado de inventar um conto de fadas para entreter-te. Aqui para mim ele está abraçando, né,
porque a gente tem essa divisão, uma coisa como se o ego fosse ruim, né? E o Espírito Santo, Cristo, fosse bom. A gente tem essa coisa dessa divisão, né? E aqui ele já está unindo os dois. Na realidade, a gente não vai deixar de ser o que nós somos, né? Vamos continuar sendo o que somos, porém, de uma forma diferente, a partir de uma visão diferente. Nada vai se extinguir, né? Quantos de nós vedes a história de vosso próprio ser por meio desse mesmo quadro mental? É um bonito conto de fadas, um mito aceitável, mas até que teus olhos do corpo possam contemplar a prova, continuará sendo isso. Essa é a insanidade do pesadelo do qual escolhes não despertar. É como se houvesses dito: não abrirei os olhos até que alguém me prove que eles verão quando eu abrir. Tu te sentas na escuridão, à espera de uma prova que somente tua própria luz dispersará. Tua disposição para aprender é evidente, ou não estarias aqui. Foi-te dito repetidamente que um pouco de disposição é tudo o que é necessário. Por que, então, parece que não avançaste ou que avançaste apenas um pouco quando tua disposição é poderosa? Apenas porque não venceste o ego. Aprendes e logo permites que o ego venha e leve embora tudo que aprendeste, diversas vezes. O ego é engenhoso em suas maneiras de fazer-te voltar atrás uma outra vez, até que te sintas como se estivesses entrando e saindo por uma porta giratória. Tu eras teu ser antes de teres começado teu aprendizado, e o ego não pode tirar teu ser de ti, mas apenas ocultá-lo. Portanto, os ensinamentos de que precisas agora são para ajudar-te a separar o ego de teu ser, para ajudar-te a aprender a ouvir uma só voz. Dessa vez, adotamos uma abordagem direta, uma abordagem que inicialmente parece deixar para trás o aprendizado abstrato e os mecanismos complexos da mente, que tanto te traem. Nos afastamos do intelecto, o orgulho do ego e focamos esse aprendizado final através do reino do coração. É por isso que, para acabar com a confusão, chamamos este curso de um curso de amor. E aí, quer comentar alguma coisa? Então, essa área da psicologia, assim, comentando geral, é complexa, né? Você sabe que quando esse curso de amor chegou na minha vida, Uhum. eu criei uma encrenca com Jesus, né? Eu falei assim, bicho, você tá querendo me derrubar. Você tá querendo me derrubar. Eu estava bem no curso em milagres, estava conseguindo entender tudo. E agora você me vem com essa história de descer para o coração. Por que que você não começou logo no coração? Você quer me deixar maluca? E você tem quanto tempo de estudo, Gi? Eu comecei um curso em milagres em 2015. Legal. Esse curso de amor, eu nunca li ele inteiro, né? Agora que a gente está Uhum. fazendo isso, ele mexeu com as minhas estruturas de um jeito que, porque ele vai mesmo para o coração, fala de uma forma direta, que parece que num curso em milagres, a gente usando o intelecto, fica fácil se agarrar naquilo e ficar só naquilo, né? Então, Uhum.
eu tô entendendo, tô aqui segura, tô aqui segura. De repente, esse negócio tira tudo. Curso de amor é aquela coisa assim, parece que não tem aonde se agarrar. Não tem aonde se agarrar. Ele vai desconstruindo de uma forma tão amorosa tudo que a gente criou, tudo que a gente inventou, e ele vai unificando, sabe? A ponto de eu ter dificuldade hoje de fazer as conexões com o curso em milagres. Você pode ver É, que é ali que conduz. Eu apenas pontuo algumas coisas, mas eu não consigo fazer aquela brincadeira intelectual gostosa de puxar, de trazer, gostosa viciante, né? De puxar, de trazer, de fazer, de falar. Jamais, eu não dou conta mais de fazer isso, porque eu tenho a sensação de que eu tenho que fazer um esforço muito grande e ainda sai uma bosta. Não vai, não vai mais. E era uma coisa que eu amava fazer, né? Mas para mim ficou um pouco complexo o negócio. hum, é assim mesmo, não? Mas aos Não poucos sei. vamos entendendo. Vai unificando tudo, você imagina, né? Unificar tudo. Ou seja, a gente não vai deixar de existir como indivíduo, mas nós vamos unificar ao Cristo, né? Então, você imagina, vamos se colocar assim, como se a gente fosse, como se a gente fosse Deus. A gente vai experienciar tomar essa água como se fosse Deus. Uhum. Como Deus tomaria essa água? A partir do momento que a gente faz essa fusão, já não sabe-se mais quem é Deus ou quem é o Januário. Já não tem mais essa coisa de Januário. É ele experienciando através de nós.